amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aqui estamos novamente, como tem acontecido todos os sábados, com a graça de Deus. Persevero neste programa há muitos anos e espero, através dele com os meus cooperadores imediatos, levar uma mensagem bíblica intelectualmente exigente para pessoas cristãs, católicas, sobretudo de nível, e que não se contentam apenas com uma catequese preliminar, infantil, preparatória para a primeira comunhão. Padre Anselmo, tudo bem? Bem, graças a Deus, com muita alegria estamos aqui nesse bonito projeto de evangelização, tentando de modo simples, porém fecundo, como sempre afirmamos, levar ao lar de cada brasileiro fiel cristão um pouco mais sobre a palavra de Deus, Padre. Você se lembra onde nós paramos em Lucas, se não me engano? Se não me falha a memória, sim, no Evangelho de Lucas, ainda no episódio da prisão de Jesus. Para que o telespectador possa ter a Bíblia também nas mãos. Exatamente, e no capítulo 22 e no versículo 50, exatamente. Então, pode ler. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Bem, eu já disse, não entenderam nada. Uma pura e inútil resistência, que não levou a nada e desaprovada imediatamente por Jesus, que não quis e nunca quis usar de violência física com ninguém. Aqui, Lucas deve ter lembrado do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, para ele o Sermão da Planície. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, orai pelos que vos perseguem. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ele manda a chuva aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Jesus age em consequência e com lógica de tudo aquilo que havia antes ensinado durante a sua vida pública. É próprio de Lucas e só dele o fato de Jesus ter curado a orelha que foi decepada. Agora, a orelha foi inteiramente decepada ou apenas um lóbulo da orelha ferido? Os evangelistas não são muito claros, a meu ver, na parte exata do ferimento. Houve um ferimento apenas ou houve verdadeiramente um corte? Bom, em Lucas, o mais importante é que Jesus cura. Se esquece das próprias dores, é bem o estilo de Lucas, que vai ser repetido na paixão, com as filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Deixar esquecer o próprio sofrimento e ir de encontro ao sofrimento do outro. É bem teologia lucana esta. Agora, alguns quiseram dizer que isto demonstra que Lucas era médico, como dizia uma certa tradição. Mas inúmeros comentadores, e o telespectador é prova que pega algum comentário sobre Lucas, a tarja está lá, o predicamental, o adjetivo, Lucas, vírgula, o médico. Ponto. Pois é, só que este Lucas, o médico, que está na Escritura, numa carta paulina, nós não sabemos que Lucas é. Como Lucas é um nome muito comum na antiguidade, nós não sabemos de que Lucas ele falava. Se é deste Lucas aqui, que escreveu o terceiro evangelho e os Atos, ou se é de um outro personagem qualquer. Havia muita gente com o nome grego, helenista, de Lucas. Então, Padre, o senhor falou... Agora, outra coisa, o
estudos mais profundos afirmam que os conhecimentos médicos de Lucas não iam além dos conhecimentos normais que qualquer pessoa culta da antiguidade tinha. Nós também não somos médicos, mas alguma coisa nós sabemos como tratar e como curar. Não é? Parece que os conhecimentos de medicina de Lucas não passavam, não iam além deste nível. Agora, o senhor falando aqui pontualmente sobre Lucas, o que a gente percebe é uma profunda sensibilidade no modo como ele disserta o fato Jesus. Por exemplo, é só ele que tem aquilo tudo que hoje nós conhecemos como via sacra. O encontro com as mulheres, o Simão Cirineu, o ressuscitou, não, o bom ladrão. Em todos. Em todos, desculpa, mas menos em João. O bom ladrão, né? Por que essa sensibilidade em Lucas? E tão somente em Lucas, já que Lucas copiou Marcos, e Marcos não apresenta isso. Mas Lucas não copiou tanto quanto Mateus. Mateus copiou 80%, Lucas 60%. E Lucas diz no prólogo do Evangelho que fez muitas investigações antes de escrever o texto. Né? Então, devemos tomar um certo cuidado que pode ter sido... Claro, eu não nego que seja uma inclinação de Lucas mostrar Jesus dessa forma. Mas ele deve ter tido também acesso a algumas fontes pessoais que os outros não tiveram. Mas eu prefiro a primeira explicação. É o seu modo de ser. É o seu modo pessoal de olhar Jesus. O Evangelho foi compilado primeiro que os Atos ou o contrário? Eu acredito que simultaneamente. Eu acredito que concomitantemente, na década de 80, Lucas tenha escrito os 2 volumes. Ele, por exemplo, não descreve a comparição de Jesus diante do Sinédrio. Deixa isto para Estevão nos Atos dos Apóstolos. Percebe? Então eu acho que concomitantemente, tendo em vista os 2 textos, ele trabalhava. Bem, vamos à frente? Podemos continuar o 52? Podemos. No verso 52, ainda no capítulo 22, depois Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Bem, aqui eu acredito que Lucas tenha se afastado um pouquinho da historicidade e dos fatos. Porque a ir com multidão com espadas e paus, uma multidão heterogênea, que também não deve ser engrandecida, é uma hipérbole isto aqui. Podemos imaginar 20, 30, 40 pessoas, mas não mais. E junto delas os sumos sacerdotes. Não fica bem. Acredito que aqui Lucas deixou um pouco a história e quis dar mais solenidade ao drama, mostrando Jesus já se encontrando face a face com o sumo sacerdote, o representante da religião judaica, já no Horto das Oliveiras. Ou também não seria, padre, uma tentativa de ir responsabilizando as diversas camadas da sociedade? Chefes do templo, anciãos? Não, os chefes do templo, chefes da guarda do templo, esses aqui são prováveis. Anciãos eram os aristocratas. Os aristocratas se misturariam àquela hora da noite com uma turba, com espada e pau? Também não acredito que isso seja verossímil, do ponto de vista estritamente histórico. Mas, como eu disse, estas narrações são populares. Populares e visam imediatamente a catequese, certo? Não a informação, não a transmissão de eventos. Como a um ladrão saístes com espadas e paus? E o 53, eu estava convosco no templo todos os dias, e não pusestes a mão sobre mim. A mesma coisa eu já disse no outro texto do outro evangelista. Como explicar isto? Estava convosco todos os dias. Provavelmente o evangelista não descreveu, como faz João, outras viagens de Jesus a Jerusalém e outros modos de catequese em Jerusalém. Agora, a última frase é
tipicamente lucana. Mas é a vossa hora e o poder das trevas. Quando Jesus foi tentado pela última vez em Lucas, o evangelista afirma que Satanás, vencido, o deixou até o momento oportuno. Arikairos. Até o momento oportuno. E este é o momento, foi o momento oportuno de Satanás, que entrou primariamente em Judas e agora, através de Judas, realiza a prisão de Jesus. Este é o poder das trevas. Né? Então, aquilo que chamamos aqui de hora seria momento, porque essa palavra tem muito peso na teologia do quarto evangelho. Tem, né? A hora tem, do Pai, né? Tem. A hora do Filho. Bem, nós vamos aqui fazer o nosso costumeiro intervalo e voltamos. Nós estamos de volta ao nosso segundo tempo e agora vamos ver a mesma cena em João, que também tem aportes próprios e uma teologia sua própria também. Para a consciência e o saber do meu telespectador e dos leitores também, em geral. Vejam o finalzinho do capítulo 14 de João, o último versículo, o versículo 31. Mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. E no capítulo 15, saíram? Não. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor, que tem a ver uma coisa com outra. Sabe o que alguns disseram? Mas a imaginação aqui vai longe. Enquanto saíam, passaram por vinhas ou plantações de vinha e Jesus se aproveitou e falou que ele era a verdadeira videira. Mas isto não é resposta científica, não é? Isto é irônico e é grosseiro. O capítulo 14, Levantai-vos, saiamos daqui, tem continuação imediata no capítulo 18, versículo 1. Podemos ler? Leia o comecinho. Tendo dito isso... Levantai-vos, saiamos daqui. Tendo dito isso... Padre, alguns comentadores acreditam que pode ser relacionado com 17:1. Pai, chegou a hora. A seu ver, não cai bem? Não. Leia, continue lendo. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Você percebe que o 14 segue bem, ou vai bem antes do 18? E se não houvesse o 15, 16 e 17, ninguém sentiria falta. Isso significa o quê? Que o evangelho foi escrito em algumas etapas. Houve um evangelho primitivo, no qual os capítulos 15, 16 e 17 não estavam presentes, estavam de fora, e numa segunda ou última redação, estes capítulos foram inseridos para que nada sobre Jesus se perdesse na escola de João, na comunidade do discípulo amado. Agora voltamos para o 18. Tendo dito isto, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Bom, contrariamente a todos os 3 sinóticos, João não fala que Jesus entrou em agonia. Não tem a oração de Jesus, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não é teologia de João. O cálice que meu Pai me deu para beber, não o beberei? Então João já apresenta um Jesus convicto, né? Certo, Exatamente. Senhor. Por quê? E é uma outra maneira de ver um Jesus mais divino, mais celeste. E os 4 estão certos. Porque uma única fotografia de Jesus
é insuficiente para assimilar toda a riqueza de Jesus. Entende? O versículo 2. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Frequentemente. O que significa Um lugar esteve familiar. mais vezes em Jerusalém. Os sinóticos não podiam dizer isso. O 3. Judas, então, levando à corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Com lanternas e achotes. Que significa isto? Na última ceia, ele havia deixado a luz e se havia mergulhado nas trevas. Agora, não possuindo mais a luz do mundo, que é Jesus, eles têm obrigação de buscar o auxílio de tochas e lanternas. É mais profundo, mais místico do que à primeira vista parece. O 4. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, Bem, nota brava essa, aí, hein? Tá Tudo. vendo? Jesus é absolutamente soberano aqui em João. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, repito, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Bom, esta pergunta, tizeteite, em grego, está no capítulo 1, quando, logo depois da passagem com João Batista, Jesus segue o seu caminho, 2 discípulos o seguem atrás. Num determinado momento, Jesus olha para trás e pergunta: tizeteite, a quem buscais? E eles disseram o quê? Rabi, onde moras? Vinde e vede. Aqui, como numa espécie de inclusão, a mesma pergunta. Tizeteite, a quem procurais? Qual é a resposta deles? Responderam: Jesus, o Nazareu. Gozado, não é o Nazareno, o nosso popular. Jesus Nazareno, de Nazaré, mas é o Nazareu. E que significa isto? Consagrado? Um consagrado a Deus. Sansão era um nazireu. É um nazireato que existia no Antigo Testamento e pode ser apreciado no livro dos Números. Aqui, o evangelista joga com a geografia e com a teologia. Jesus é nazoreu. Ele é ao mesmo tempo nazaretano e um consagrado a Deus. Mas na mente do evangelista, este a quem procurais e responderam, Jesus, o Nazoreu, aqui está Nazareu, mas em grego é Nazoreu, para a mente do evangelista, Jesus só podia dizer, sou eu, esse consagrado a Deus. Ego em mim, né? Sou eu o consagrado a Deus. Está vendo? Agora, a quem procurais não é a última vez que vem dito em João. Quando Maria Madalena chora na porta do sepulcro, o jardineiro, A quem que é procurais? que é o jovem, Cristo o moço, ressuscitado, não é? Ele lhe diz, mulher, por que choras? A quem procurais? E ela tem um encontro com o ressuscitado. O homem vai sempre em busca de alguma coisa útil para os seus desejos e, sobretudo, útil para a sua salvação. A que buscais? A quem procurais? E esta pergunta vale e é sempre atual na vida de cada um de nós. Estamos sempre em busca de ou da água viva que é Jesus, ou então em busca de cisternas furadas que não contêm água. A
quem buscais. Seria esse o desejo de eternidade que o catecismo afirma todo homem ter dentro de si? Só que João não chega a fazer esse tipo de teologia, né? Mas no fundo, as coisas estão em germe aqui nesta afirmação. Está vendo como é bonito a gente fazer uma sinopse dos 4 textos? Muito enriquecedor, né? Afinal de contas, é uma leitura católica universal também, né? Continue. Disse-lhes, sou eu. Este sou eu também tem outro significado profundo e que você conhece. É o nome de Deus na tradução grega dos 70, egoimi. Judas que o traía estava também com eles. Só que Judas não se aproxima de Jesus, as trevas não se aproximam mais da luz, Judas não faz nada, nem mesmo beija Jesus. Não se aproxima. Aqui não há o episódio do beijo como nos sinópticos. Não. Né? E o verso 6 nos diz, quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Pois é. Em Marcos é Jesus quem cai por terra e pede angustiado que o Pai faça passar longe dele aquela hora. Aqui, a quem buscais, a Jesus, o Nazoreu, sou eu, são todos, inclusive Judas, que caem por terra. Isto é a manifestação de uma suprema divindade e soberania de Jesus. Eu dou a minha vida e a retomo quando quero. Quer dizer, o interrogado aqui, a vítima, se apresenta como soberano, né, que é Jesus. Exatamente. E o versículo 7. Perguntou-lhes então novamente, a quem procurais? Disseram, Jesus, o Nazoreu. Jesus respondeu, eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem a fim de realizar a palavra que diz, e aí concluímos, Padre, não perdi nenhum dos que me deste. Mais uma vez a soberania de Jesus. É Ele que deve ser levado, é Ele que é o buscado, é sobre Ele que cai este desígnio imperscrutável de Deus, não aos demais. Nos sinóticos fugiram, aqui é Jesus que os manda embora. O nosso tempo está, mais uma vez, encerrado. Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pela atenção. Espero que este estudo escritorístico profundo esteja fazendo bem a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana na paz do Senhor.